Boa noite, pessoal. Oi, vão chegando aí. Deixa eu ver se Patrícia já está entrando. Ainda não. Oi, Olga. Pati. Pati entrou. Então vamos embora lá chamar a Patrícia. Aguardando Pati entrar. Oh, que bom. Quem foi que... Oi, Pati. Tudo bom? Boa Mar... noite. Tudo bom? Pessoal entrando aí. Quem é aqui? A Yesca Azevedo, que alegria conseguir assistir hoje. Seja bem-vinda. Oi. E Mari. aí, Paty? Tudo bom? Tudo muito Tudo lindo. bom. Ai, Tudo peão. Tudo rodando. tudo rodando. Então, o pessoal entrando, assinar aqui para o povo. São 19 horas agora, né? Pelo menos eu estou com 3 relógios diferentes aqui. O notebook está em um, o celular está em outro, o da parede está em outro. Aí eu tenho que me guiar por um deles. Bom, é Saturno chegando em Aquário, né? É, Saturno chegando em Aquário. o tempo muda, né? Vamos aquecendo então, né? O pessoal vai chegando, vamos fazendo a introdução aqui para poder a gente ganhar o nosso tempo. Então, pessoal, hoje é o nosso último encontro de 2020, é o 22º encontro de bate-papos que a gente tem feito, com o nome de Desafios e Oportunidades do Céu de 2020. E o tema central de hoje é a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário e onde está a sua estrela de Belém. A gente vai encerrar esse ano com 2 eventos importantes. Então, um deles é esse que nós fizemos a convocação, né, a Estrela de Belém, que é no dia 21 de dezembro. E o outro é o que aconteceu hoje, o eclipse, o último eclipse solar do ano, que aconteceu em Sagitário. Eu e Paty conversamos de tarde sobre organizar um pouquinho, ela sugeriu organizar os itens para a gente não se perder. É tanta coisa. E aí você vai entrando, Paty, na medida que você achar Tá? necessário, tá? A gente está com um esquema diferente hoje. Mas então, a primeira questão é realmente falar do eclipse. Primeiro falar desse eclipse de hoje, que aconteceu em Sagitário, no grau 23 de Sagitário, um eclipse solar. Ele foi um eclipse total, mas quando a gente fala total, parcial, depende do lugar do mundo. Aqui no Brasil, não foi total. Ele foi total no Chile, talvez em alguma cidade do sul, mas enfim. Quanto mais escuro o lugar, quanto mais o eclipse atingir, mais, digamos assim, mais denso fica a situação daquela cidade e, do mesmo modo, a área do mapa, né, da pessoa onde o eclipse cai. É bom dizer que o eclipse não é nem bom nem ruim. O eclipse é um eclipse, é apagão. É um apagão. Naquela área fica um apagão e você tem que lidar com aquilo, ou às escuras, ou então esperar passar o tempo para você ter claridade de novo e resolver aquelas questões. Então, o que tem de peculiar nesse eclipse, que eu vou falar rapidinho para não mudar nosso foco, você interfira, Paty, se quiser, é que ele acontece em Sagitário, um eclipse solar é quando a Lua acontece na Lua Nova. Então, hoje é Lua Nova, só que uma Lua Nova eclipsada. A Lua Nova tem um sentido de começo, é um momento de plantio, da gente tomar uma decisão, da gente abrir um caminho, da gente plantar uma semente. No eclipse, fica tudo escuro. Né? Então, aquela semente que você está querendo plantar, ela é suspeita, ou então você não está com condição, direito de cuidar ou de plantar aquela semente. E aí, junto desse eclipse, né, a 23 de Sagitário, está o planeta Mercúrio
no grau 20, Mercúrio é o da comunicação, e está o nó do sul, que é um ponto que representa passado, experiências que a gente traz para serem renovadas. Então, é um apagão geral, e eles estão sob a influência não é a melhor palavra, a gente não gosta de usar influência, para parecer que são manipulados, mas eles estão em desarmonia com Netuno, tá? Então, essa desarmonia com Netuno, em peixes, traz já uma preocupação com as coisas ficarem confusas, atrapalhadas, desfocadas, mais ainda do que já é o natural de um eclipse, que chama atenção, que ali não tem luz, que ali não tem consciência, que ali não tem claridade suficiente para se decidir. O que tem de interessante, né, eu falo sempre, todos os eventos em astrologia, a gente precisa tirar um mapa para a hora que aquilo acontece, para ver as tendências do momento. Então, o mapa do eclipse para o Brasil deu um mapa que a gente chama de padrão, com ascendente Áries, então cada signo no lugar original que ocupa no céu. Isso tem um sentido. O ascendente Áries, o Marte, que está agora passando em Áries, e aí Marte faz um bom aspecto com o eclipse, para contrabalançar com a briga de Netuno, e traz uma proposta que eu interpreto como uma proposta de nós, individualmente, tomarmos decisões, Marte, e abrirmos espaço, e tomarmos direção, e liderarmos, e começarmos coisas dentro, respeitando, claro, o limite do tempo do eclipse. Normalmente o efeito é de 6 meses, né? Então nada de dar murro em ponta de faca, mas para algumas pessoas pode ser um empurrão para começar. O eclipse não necessariamente paralisa, né? É interessante entender isso. O eclipse muda seus projetos originais, mas aí você tem que decodificar melhor. E o eclipse do Sol, lembra que a última live a gente falou de um eclipse lunar, era a Lua que estava obscurecida. Hoje foi o Sol. O Sol tem um princípio de consciência, de claridade, o princípio do todo. O símbolo do Sol é um círculo com um pontinho no meio. Inteireza, projeto, identidade, sua luz, sua marca registrada. É isso que está eclipsado. E é isso que nós precisamos individualmente prestar atenção na área do mapa onde isso acontece. Isso, diga, Pátia. Eu queria só complementar quando a gente diz que o eclipse, ele não necessariamente, ele vai pedir um ajuste naquela área, né? Isso. Então, às vezes, é porque a palavra eclipsar vem com a conotação de que parece que é negativo, né? Uhum. Mas, por exemplo, hoje pela manhã eu contei para você, a gente teve essa notícia de que um hacker tinha invadido o Google e a gente estava sem conseguir ter acesso ao YouTube, tá? Então, muitas crianças ficaram sem aula de manhã, né? E eu vivi uma situação que eu acho que tem bem a ver com Sagitário, de uma criança próxima a mim festejar, porque ela é sagitariana, né? E hoje é o aniversário dela. Então, ela disse, oba, eu não vou precisar ficar sentada, né? E Sagitário, ele vai pedir para a gente olhar como a gente está ampliando o nosso horizonte, né? Então, eu acho que essa criança traduziu de um jeito bem interessante o desejo do Sagitário, né? Que é ampliar o horizonte, né? E não ficar sentada. Então, vai pedir para a gente olhar como que a gente está se comunicando também, né? Naquela área dali. Isso, porque Sagitário tem a ver com leis, com regras, princípios morais, éticos, religiosos. E essa questão do não ficar sentado, que é importante, né? Figurado e de verdade, de ir mais longe, quer dizer, onde você pode ir? Você está indo ou você está acomodado? Então, o eclipse, esse eclipse, é como se fosse um apagão do para acertar. Né? O que você está fazendo da sua luz? O que você está fazendo da sua vida? Como é que você está usando as leis, os princípios que norteiam a sua existência?
Então, é um para acertar nesse sentido. Nós estamos num momento já confuso, né? Então, esse aspecto de Netuno no céu não é novo para alguns planetas, mas é novo com o eclipse. Então, o eclipse incorpora mais esse dado. Netuno, em mau aspecto, ele traz confusão, distorção, os fake news podem aumentar, porque Sagitário tem essa coisa mega, né? A gente pode se confundir, a gente pode aceitar ou acatar algo de alguém que a gente confia e que a pessoa também se enganou. Então, não é uma questão somente de bom ou mau caráter, embora isso também esteja em jogo. Mas é uma questão da responsabilidade que nós temos com nossos movimentos. O que a gente solta e o que a gente absorve e aceita como conhecimento e usa como conhecimento. Né? Porque Sagitário também é o transgressor, né? Ele é o transgressor. Né? Então, como que a gente pode transgredir de uma forma que a gente faça com responsabilidade nesse momento, né? Sim, onde que a gente está no piloto automático e não está levantando e expandindo o nosso horizonte, né? Isso, acho que é por aí. E aí a questão do Marte, que está em Áries, fazendo um bom aspecto com o eclipse, né, e no ascendente do eclipse para o Brasil, vai exatamente chamar atenção para isso. Quer dizer, você é dono da sua cabeça. Então, procure se informar direito, procure ir atrás direito, procure se mover, sair, não fique sentado e vá atrás disso, mas vá atrás com meta, com objetivo. Então, no meu entender, é um chamado para que você use a sua individualidade, mas você use com conhecimento de causa e você use direcionando de uma maneira, digamos assim, mais bem... de uma maneira legal, né? Legal em todos os sentidos, de uma maneira positiva, né? Com aquelas responsabilidades que a gente falou. Né? Então, se você não tem certeza, não solte, não fale. Nós não temos que saber tudo. Esse é o defeito de Sagitário, achar que é o dono da verdade. Sabe com quem está falando? Por que você não diz isso? Você não me entendeu. Você não está compreendendo. Quer dizer, diminui o conhecimento do outro. Não façam isso. Não façamos isso. A gente resvala, às vezes, achando que é dono da verdade. Então, eu acho que o eclipse traz esse chamado. Olhem no seu mapa onde está 23 graus de Sagitário, que ali está o eclipse. Para algumas pessoas pode ter planeta junto. Então, isso se amplia no resultado ou no processo de lidar com esse momento de apagão. Bom, aí nós colocamos o segundo item, Paty, que você sugeriu, da gente dar uma olhada e avisar vocês, é mais um en passant, das mudanças de signo que a gente vai ter de planetas agora, porque o céu nunca está parado, né, gente? Tudo é um processo, tudo tem movimento. Então, só para dar um empurrão de como é que está esse movimento agora, você quer falar, Paty? Não, pode falar das datas aí, você. Então tá. Bom, vou falar primeiro então dos que permanecem no signo. Essa virada de 2020 para 2021, nós vamos continuar com Netuno em Peixes, Urano em Touro e Plutão em Capricórnio. Então, nem vamos falar deles agora, eles vão continuar o ritmo deles. Mas temos a mudança de Vênus agora, que está em Escorpião, e amanhã já muda para Sagitário, então muda o tom, né, de revisão de valores, de crenças, de relacionamentos afetivos, de propósitos. Se amplia, né, se ajusta mais com Sagitário. Marte, que está em Áries, com todos aqueles cuidados que a gente vem falando esse tempo todo, em janeiro, em 6 de janeiro, entra em Touro. Então, vai trazer muita energia. Nem tão graças a Deus assim, porque lembre que ele vai fazer conjunção com Urano. Ele vai perder o Touro, mas isso vai rápido também. Júpiter vai mudar de signo agora, dia 19 de dezembro. Vai sair de Capricórnio para Aquário. E Saturno, no dia 17, também agora de dezembro, sai de Capricórnio para Aquário. E no dia 21, os dois se encontram a 0 graus e 28 de Aquário, que é o nosso tema de hoje. Junto com esse dia 21, de Júpiter e Saturno em Aquário, nós temos
o solstício de verão e inverno. Verão para o hemisfério sul e inverno para o hemisfério norte. O Sol entra em Capricórnio às 7h03 da manhã, no horário de Brasília, e logo à noite, Júpiter e Saturno se encontram, à noite não, desculpe, às 13h14, Júpiter e Saturno se encontram. Aí eu queria chamar a atenção que os dois mapas, o mapa do eclipse de hoje e o mapa de Júpiter e Saturno, da entrada de Júpiter e Saturno em Aquário, trazem um ascendente Áries, ou um mapa padrão. Eles são muito parecidos. Isso não é coincidência, gente. Isso não é coincidência, né? Porque a gente vai ver a importância dessa estrela, Júpiter e Saturno, né? Então, isso não é coincidência. O mapa é muito parecido, o ascendente Áries também, mostrando que nós estamos num momento de começo. E não coincidente também o dia que o Sol entra em Capricórnio, que é o signo que consolida as coisas, que é o signo que representa o teto do mundo, né? A profissão, as estruturas. Então, é como se houvesse uma conjunção de eventos, né? Uma não coincidência, uma sincronicidade de acontecimentos que levam na mesma direção. Que eu acho que é essa questão de, assim, a motivação, o comportamento é individual, a escolha é individual, mas o foco precisa ser coletivo. Né? E também a tomadas de decisão, né? Tomadas de decisão. Porque, diante de tudo, o que cada um, esse ascendente Áries, eu acho que ele fala disso, o que cada um vai fazer. Né? O que é que cada um, qual é a atitude de cada um, né? Agora, Gi, antes da gente passar para o Júpiter-Saturno, eu acho que vale a pena, você ainda vai falar de algum... Eu queria falar um pouco dessa conjunção Júpiter-Saturno, que ela está há muitos anos em Terra. Queria falar um pouquinho sobre isso. Fale sobre isso, eu ia fale você, vá. Tá. Porque a gente vai falar dessa estrela, né? Que é a conjunção Júpiter-Saturno, que vai acontecer agora. Mas antes da gente começar a falar, queria lembrar que nós vivemos ao longo de 180, 200 anos, Júpiter se juntando a Saturno, né? Lembrando que Júpiter tem muito a ver com nossos valores, com as nossas crenças. Então, imagina, gente, que mudança que a gente vai viver na humanidade, que ao longo desses anos, todos os nossos valores foram relacionados à Terra, à materialidade, às posses, né? Então, tudo o que é meu, o apego ao que é sólido, né? O apego ao que é estável, né? O juntar, o guardar as coisas na dispensa, né? Tudo que tem a ver com terra, o ter, né? O ter, né? Então, assim, é uma saída muito grande, muito potente e forte o que a gente está vivendo. Talvez por isso também a gente esteja num turbilhão tão grande nesse momento, né? Porque você viu que a gente começou a conversa com Gisele dizendo que ela tinha 3 relógios, cada um com 1 hora, né? E isso não é coincidência, né? Porque, de fato, estamos numa aceleração muito grande, né? Das nossas ideias, porque está chegando. Então, não vai ser mais, assim, meu corpo... meus likes, quantos amigos eu tenho, quanto eu tenho de dinheiro no banco, né? Esses foram os nossos valores ao longo de muitos anos, né? Não é brincadeira, 200 anos são muitos anos, né? Muitas gerações aí de senhor cidadão, né? Senhor cidadão, de tradição, né? De juntando posses, vivendo de aluguel, de tanto que se comprou, de tanto que se juntou, né? E a gente vai viver uma grande virada agora, que é a saída do ter para o ser, né? É a possibilidade de tudo que se juntou ser distribuído, né? De uma forma mais igualitária.
E o grande poder agora, ele vai estar na mão de quem tem conhecimento, né? E como é em Aquário, a gente tem a esperança de que esse conhecimento ele seja passado de uma forma mais acessível a todos, e não só aos poderosos e aos que têm dinheiro, né? Eu acho que era isso que eu queria colocar, dessa mudança, né? Perfeito, Paty. Então, eu vou passar logo para as quadraturas, para as tensões do momento, porque aí depois a gente entra na questão em si de Júpiter e Saturno e nas perspectivas que eles trazem. Tudo que Paty falou é muito importante, e assim, porque é um momento social que Aquário representa a perspectiva de inclusão, sustentabilidade, sociabilidade, um pouco, digamos assim, de consciência social, política, abertura. Aquário é experimentação, mas não vamos esquecer que Aquário também tem a ver com anarquia, com rebeldia, muitas vezes sem causa. E nós vamos ter 3 momentos importantes no céu, que a gente chama a quadratura, a tensão de Saturno com Urano, o velho Saturno e Urano, o novo. Saturno em Aquário, depois que entrar em Aquário, e Urano em Touro, que já está desde o ano passado. O que acontece? É uma briga, é realmente o que já está acontecendo, porque Saturno já deu um ar da graça, mais ou menos em abril, se não me engano, desse ano, botando o pezinho em Aquário e voltando para trás, e agora que ele entra definitivamente e se encontra com Júpiter. Então, durante o ano de 2021, ele vai brigar com Urano ao mesmo tempo que está caminhando em Aquário, trazendo essas perspectivas que Paty colocou, e o Júpiter também caminhando em Aquário. Então, nós temos oportunidades. Eu insisto na escolha individual. Ninguém é obrigado, literalmente falando, a fazer o que não quer. Nós temos escolhas. Então, esse é um momento onde você pode, eu digo sempre, escolher a civilização ou a barbárie. Isso pode estar no mesmo Aquário, você pode estar no mesmo Saturno. Saturno traz rigidez, inflexibilidade. O Júpiter traz exagero, excessos, complexo de Deus, de dono da verdade. Então, depende do uso que a gente fizer disso. Então, tem 3 momentos importantes que a gente precisa se ligar, que acontecem no céu paralelamente a essa busca nossa e esses outros acontecimentos que vão se acelerar, socialmente falando, culturalmente falando, mundialmente falando, que é a passagem de Júpiter e Saturno em Aquário. Então, os momentos são dessa quadratura. A primeira vai ser em fevereiro, tá? 17 de fevereiro, Saturno com Urano. Depois, de novo, tem uma 14 de junho. E depois, por último, no dia 24 de dezembro. Então, são 3 momentos marcantes. A gente aí simplifica, dizendo assim, o ano todo vai estar nessa quadratura. Por quê? Porque o efeito continua. Né? Mas imagine como se fossem ondas. E permanece o ano todo trazendo, ou ajudando, ou empurrando a gente para essa transição. Porque também você não precisa jogar tudo fora porque é velho, e nem precisa abraçar tudo porque é novo. Né? Então, você vai ver o que serve de um e de outro, e essas quadraturas obrigam a gente exatamente a isso, porque tem o lado conservador, Saturno representa a estrutura que já está aí, o conservadorismo. Não vamos esquecer que os 2, Júpiter e Saturno, estão saindo de Capricórnio, entrando em Aquário. Então, quando começa a se relacionar com Urano, Júpiter, por exemplo, vai brigar com Urano uma vez só, que é logo em janeiro, 17 de janeiro. Então, tem muito a ver também com as necessidades individuais versus as necessidades coletivas e como que você direciona isso. Mas é uma vez só. Suas regras, suas leis, você pensa que vai com tudo e você tem surpresas ou coisas sociais ou grupos que vão ser contra e outros a favor das suas ideias, dos seus propósitos. Isso faz parte do viver. Só que esse momento é um momento importante. É um momento importante porque, como o Paty colocou, essa conjunção, embora Júpiter e Saturno se encontrem a cada 20 anos, mas isso não aconteceu há quase 200 anos no elemento ar. Então, agora vem um elemento de sociabilidade, de comunicação, de relacionamento, que vai ajudar a gente a fazer essa transição.
do segurar, do é meu, da terra. Então, as propostas de cooperativas, agrupamentos, ajuntamentos, né? A gente pode elencar um monte de coisa aí. Oi. Eu quero, quando você terminar, completar em relação à quadratura, pensando assim nos mapas também da gente, né? Nos nossos mapas individuais, né? Que em Touro, ele vai estar convidando a gente para a gente pensar em novas formas. Novas formas. Quanto mais a gente ficar apegado àquela forma anterior da área onde a gente tem Touro, né? E ficar, isso é meu casamento, é meu filho, é meu carro, é meu curso, né? Quanto mais a gente ficar nesse lugar, mais briga, mais discussão, mais desgaste, mais conflito a gente vai acontecer. Porque eu acredito que vamos lembrar que Urano conjunção com Saturno é a conjunção, tá? A gente não está vivendo a conjunção, a gente vai viver uma quadratura. Mas a conjunção de Urano-Saturno, esse par, é o par da Tropicália, né? De quem fez essas fantásticas músicas, né? Então, assim, é algo muito inovador que Urano-Saturno ele pede, né? Que é exatamente essa junção. Então, é uma possibilidade de liberação, de você vibrar numa outra frequência. Mas, para isso, a gente vai ter que acalmar nosso coração de verdade, fazer muito exercício de ground aí, botar os pezinhos no chão, porque aonde a gente tem Touro e aonde Júpiter e Saturno cair, o casamento não vai continuar do mesmo jeito. O filho, você não vai controlar porque você quer. Né? O dinheiro ele não vai ficar lá do mesmo jeito. O conhecimento vai ter que ser distribuído de alguma forma, né? Porque é Aquário e Urano em Touro. Então, o movimento é de liberação. Não tem como ficar igual. Isso, não tem. Perfeito. Perfeito. Então é importante pensar nisso, o velho e o novo brigando, dentro da gente e fora da gente. A convocação para a gente fazer mudanças externas e o interno, que é sempre o melhor, a gente tomar as decisões, né, pela nossa própria cabeça. Uma coisa que eu acho lindo da gente pensar nesse momento, dessa conjunção Júpiter-Saturno, é que ela é visível, ela está já, mas assim, no dia 21, é visível, gente, no planeta inteiro. Vocês acham que isso é coincidência? Vai ser visível no céu, a olho nu, claro, se o tempo de um lugar e de outro permitir, mas, em princípio, o mundo inteiro vai poder ver essa conjunção. E tem uma discussão antiga se Júpiter e Saturno realmente representam a estrela de Belém, que estava presente no nascimento de Jesus Cristo, que levou os 3 reis magos à manjedoura, que conduziu eles porque seguiram a estrela. Tem uma turma que acha que era Júpiter com Vênus, outra que acha que tinha Régulos no meio. Nós não vamos entrar nessa discussão, tá? Até porque existe discrepância com relação à própria data de nascimento de Cristo. Nós queremos entrar principalmente na questão simbólica da representação desses 2 planetas, que vocês vão vendo que eles estão, de hoje principalmente, fica mais fácil, eles vão se aproximando assim, um de um lado, um do outro, eles vão se juntando. No dia 21, eles vão estar bem próximos. Se alguém tiver um binóculo bom ou um telescópio de bom alcance, vai ver como se fosse uma estrela só. E Júpiter e Saturno tem uma turma que associa a essa estrela de Belém, ou a estrela de Natal, que guiou os 3 reis magos. Então, o que importa, o que a gente quer discutir aqui, é como otimizar o uso dessa estrela, porque qual foi a consequência, ou qual foi o resultado? Você ter fé, você ter propósito, você ter direção, você ter persistência, e você chegar no seu objetivo original, levando aquilo que você... E levando presentes, né? Levando presentes. Então, isso eu acho que é mais significativo e simbólico para a gente pensar na conversa em que área da vida de vocês vai estar esse Júpiter-Saturno, porque eles estão no grau 0. Então, essa é outra coisa fundamental agora. Essas conjunções
o encontro de Júpiter e Saturno, cada 20 anos, nos signos que eles se encontram, não necessariamente aconteceu no grau zero do signo. Então, isso é significativo, porque é um marco. Eles se encontram como estrela de Belém, na minha concepção, e se encontram no grau zero do signo do futuro, do signo da ciência, da descoberta, da vanguarda, da inclusão, da sociabilidade, né? Dos grupos, das tribos, da abertura, da experimentação, da inovação, da criação, da originalidade. Então, isso não é por acaso. E aí, eu acho que esse chamado de que está no mundo todo é um momento importante, porque Júpiter também representa religião, crenças, filosofia de vida, estudos superiores, ajuda. Júpiter e Saturno são os mestres. O mestre velho do cajado, que é Saturno, e o mestre novo, o aventureiro, ou das ideias, que é o Júpiter. Profusão de ideias, né? Mas o que eu faço com isso? Então, a conjunção em si já simboliza o começo das coisas, quando os planetas se encontram e depois um vai embora, cada um no seu ritmo vai caminhando. Então, a conjunção dos planetas juntos já simboliza um plantio, uma oportunidade de plantio. Então, o que nós podemos plantar nesse momento? O que nós podemos abrir nesse momento e ter responsabilidade, autoridade, que aí vem o lado de Saturno, e também dar conta dos nossos karmas, porque Saturno é o planeta que representa o karma, não no sentido negativo, mas no sentido das consequências do que eu estruturei antes, do que eu respondi antes e do que eu vou ter como retorno agora. É o senhor do tempo. Né? Então, é tempo de quê? Para cada pessoa, isso vai ser diferente. Aí eu vou passar para a Paty, mas fechar dizendo o seguinte, que precisa olhar no mapa individual quem é seu Júpiter, quem é seu Saturno. Eles não vão cair agora como a estrela de Belém, de paraquedas, nem como magia de Natal na sua casa, nem na sua cama. Pode ter coisas muito difíceis para algumas pessoas. Ter que enfrentar coisas muito difíceis. E outras presentes. Mas é importante que a gente tenha fé, que a gente tenha uma direção e que a gente tenha uma compreensão melhor do que está acontecendo, não só no meu próprio umbigo, na minha própria região, na minha própria vida, mas como que eu posso também fazer isso para o coletivo. E isso é individual. Algumas pessoas podem, em locos, lidar com esse coletivo, outras podem lidar pela internet, é um momento de avanço da internet. Eu vou passar para a Paty, que eu já falei demais, depois eu continuo. Vai, Paty. Eu gostei desse é tempo de quê, né? Porque a gente pode pegar esse é tempo de quê. A gente vem de muito tempo aí, onde o tempo é tempo dos que têm, né? Dos que têm mais e não distribuem. Então, é tempo de coletivizar, né? Eu acho que é tempo de sofrer menos, né? É tempo mais para frente de sofrer menos no sentido de falar, né? Porque Aquário fala, né? Aquário denuncia, né? Aquário revela as leis que estão por detrás. Então, um exemplo que me vem à cabeça, né? Por exemplo, as pessoas que estão fazendo mestrados e que estão submetidos a uma instituição de ensino, as leis são muito pouco faladas, então tem muita opressão, o opressor fica muito forte. Eu vejo pessoas sofrendo muito porque tem que escrever uma tese, ou porque tem que se submeter a um edital, né? Então, assim, eu acho que esse é tempo, gente, de coletivizar. É tempo de, se você tiver dificuldade muita de ler um edital, chame um amigo, chame 2 amigos e leia junto, né? E partilhe o conhecimento. Se você tiver muita dificuldade de ter uma relação com um professor que é muito mitificado, né? Que isso tem muito a ver com essa terra daí, essas pessoas que ficam nesse lugar de mito, procure conversar com as pessoas sobre a sua dificuldade, sobre aquilo que você está pensando em escrever, né? Então, assim, é tempo de falar, é tempo de denunciar,
é tempo de fazer com que os acordos sejam mais claros, é tempo de tornar acessível o conhecimento. Assim, então, eu vejo muitas pessoas fazendo cursos que são cursos que têm uma linguagem difícil, né? Isso vai mudar agora. É tempo da gente tornar o conhecimento simples, seja ele qual for, né? Acessível às pessoas. Todo mundo pode se beneficiar da astrologia, todo mundo pode se beneficiar de uma medicina, né? Desde quando ela seja passada, né, com preços acessíveis também, né? Acho que é tempo também de tornar o seu produto daquilo que você faz acessível, né? Tem pessoas que podem pagar um valor, pessoas podem pagar outro valor, e assim a coisa vai fluindo. Então, Aquário, ele é extremamente fluido nisso, da coletivização. Agora, de fato, eu acredito que nesse tempo que a gente vai viver agora, quanto mais você segura o seu conhecimento, quanto mais você segura, você acha que a sua casa é sua casa, né? Seu marido é seu marido, né? Seu filho é seu filho, e ele não... esses vão sofrer muito, né? Esses vão sofrer porque a terra, gente, quando ela fica... Podem olhar uma plantinha. A terra, quando ela fica ressecada, talvez seja um dos elementos mais feios que tenha. É a terra seca. A terra seca, ela não tem respiração, né? Então, é por isso a gente está todo mundo tão excitado mentalmente. Porque a gente precisa respirar. Verdade. Com novas ideias aquarianas aí. Verdade, Paty. E acho que a gente podia dar uma olhada se tem algumas perguntas aí, mas tudo que você falou assim, é perfeito, porque realmente a gente já está vendo isso acontecer, e Aquário é um signo social e ligado à política, não necessariamente política partidária, mas nós estamos vendo também, já começamos a ver nas eleições municipais algumas mudanças, né? Várias pessoas negras ocupando espaço, sendo eleitas. Aliás, os grupos também que estavam excluídos estão começando a se organizar melhor, né? Vidas negras importam, o grupo LGBT, as mulheres, e qualquer outro grupo que queira que apareça, os grupos de terapeutas que estão, conheço um grupo que agora está se fortalecendo para atender com preço diferenciado, popularizado, várias iniciativas que muitos de nós já faziam individualmente, mas que a diferença agora é que tem um chamado coletivo. Aí um grupinho se junta, né, para dividir uma sala, e agora também tem o espaço virtual, que é outra coisa que tende que veio para ficar. Veja que a gente está numa transição também da terra para o ar, nesse sentido do aprisionamento que nós estamos passando por conta da pandemia, que não acabou. Usem máscara, usem gel, sigam os protocolos, sigam a ciência, tá? Mas que, na verdade, a gente está mudando, ou está tendo ideias, está lidando melhor, que antes era um vírus desconhecido, ainda mas nós já estamos com alguns recursos de contenção, de entendimento do que pode, do que não pode, nessa transição que agora é a vacina, que é o Júpiter, Saturno e Aquário também. Tem uma promessa de futuro. Aquário é o futuro, tem um futuro chegando aí. Mas também tem uma luta de poder ainda, né, gente? Essa vacina pode, aquela não, confio nessa, não confio naquela. A confiabilidade não é pela origem da vacina, é pela ciência, né? Então, nós estamos num momento difícil ainda. Essa estrela de Belém, ela pode ser uma luz no fim do túnel, mas, como eu insisto em destacar, uma luz no fim do túnel para medidas ou comportamentos individuais que visem esse coletivo. Porque o coletivo é feito de quê? De pessoas. Então, se você vai numa direção ou na outra, a escolha é sua. A ciência, ela está aí, mas você pode escolher uma coisa mais retrógrada, se quiser, né? Então, a estrela de Belém, como a gente está entendendo,
né? Ela vem com uma perspectiva de você ampliar seus horizontes, Júpiter, rever seus princípios morais, éticos, filosóficos, religiosos, suas ideias, e ver até onde você pode ir. Pode ser um momento bom para publicação, para participar de coisas que você não participava antes, sociais, políticas, pela internet ou não, por conta do aquário. E o Saturno lhe traz a possibilidade de ir estruturando aquilo que você vai avançando e fazendo, ou de ir parando e percebendo que aquilo não funciona mais, ou que aquilo você precisa brigar contra aquela estrutura, né? Então, nesse momento, eu acredito que teremos muito mais grupos ou muito mais pessoas no mundo de um modo geral, por conta dessa conjunção, brigando ou direcionando propósitos que não são somente individuais ou individualistas, que visam um objetivo, uma melhoria, porque esse momento de pandemia, inclusive, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, nós tomamos contato com realidades horrorosas, tanto de condução, de governo, de estrutura, em vários países, não só no Brasil, como também da pobreza, da miserabilidade, que nós sabíamos e fazíamos de conta que não sabíamos. Então, muita gente que foi ajudar, que foi doar, que foi em comunidade, percebeu, não, vamos doar sabão. Chega lá, não tem água, gente, não precisa, o vírus morre com água e sabão. Aí, um monte de lugar que não tem água, que não tem sabão. Como é que faz? Aí você doa o sabão, não tem água. E isso tem a ver com as políticas públicas, né? Tem a ver com ampliar. Então, eu acredito que a gente pode brigar mais, brigar no bom sentido, por políticas, por instituições, por aberturas de situações que privilegiam um coletivo e não somente um grupinho. Claro que vamos ver também grupinhos tentando puxar a brasa para a própria sardinha, porque isso é a briga do velho e do novo, do que está instituído e do que vem para quebrar ou para revolucionar, que é uma palavra bem aquariana. Pátty? E essa palavra quando você disse assim, né, dos presentes, né? Que os presentes da Estrela de Belém, né? Eu acho que os presentes também a gente pode entender que uma palavra aquariana muito forte é a colaboração, né? E você poder ter a clareza de que cada um colabora com o que tem, né? Isso é muito aquariano. Sim. E nisso a gente pode, porque também vamos estar vivendo essa coisa do nosso convívio na Terra, né? Esse Júpiter-Saturno vai estar lembrando como podemos conviver de uma forma mais colaborativa. Agora, para isso, gente, para a gente viver dessa forma, não pode ser com o pensamento terra. Porque o pensamento terra o outro só pode colaborar com uma determinada coisa. E um pode colaborar com o pensamento, o outro pode colaborar com o trabalho manual, né? Então, essa coisa de criar condições para que o novo se estabeleça. A gente está começando essa conjunção. Então, para que o novo se estabeleça, há de se ter muito trabalho. Né? Há de se dar o que não se tem. Eu gosto muito dessa coisa que a psicanálise fala, né? Que a gente amar é dar o que você não tem. Né? Amar é dar o que você não tem. Né? Dar o que tem é muito fácil, né? Mas a gente é movido por dar, de verdade, isso é o desejo, o que a gente não tem, né? Então, acho que a gente está falando, acho que a colaboração, eu acho que é muito... Não ter essa ganância da terra, né? Dá, né? Sim. Bom, meu Júpiter está falando, né? É tempo do homem ser mais humano, sim. Essa é uma das coisas que eu acho que Aquário pode trazer, embora seja um signo mental, né? Assim, você perceber as diferenças, no mínimo perceber por que você tem tanto e o outro não tem nada. Não é uma questão de culpa, carregar culpa, não tem a ver com você se sentir culpado, não, tem a ver com se mexer, tem a ver com você direcionar. E outra coisa que eu acho que vai ficar mais forte nesse momento, a partir desse momento,
é você fazer alguma coisa de fato, no sentido de denunciar ou de ser a lei, entre aspas, que é o Júpiter, sem necessariamente ter alguém da lei legal do seu lado. Tipo, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Não basta ver uma grosseria com alguém, você tem que fazer uma intervenção. Né? Então, você vê alguém fazendo algo de grosseria, de estupidez, que você pode fazer uma intervenção, você deve fazer. Isso já está acontecendo. Né? Ninguém cruza mais os braços nem as mãos quando pode fazer alguma coisa. Então, isso vem pela consciência. Isso vem pelo propósito. Né? Mas por quê? Então, vai mexer com as corporações, com a polícia, que tem abuso de poder, com as autoridades de qualquer instituição formal. Todo mundo, entre aspas, pode ficar ameaçado. As instituições todas podem ficar ameaçadas porque é um chamado coletivo, é um chamado para a mudança. Aliás, nas eleições teve também grupos que se candidataram como um coletivo. Teve um coletivo de mulheres aqui em Salvador, né? Então, tem uma mudança na maneira de querer administrar a cidade, de querer levar adiante um projeto. Eu acho que isso é importante. Bora ver se tem alguém perguntando mais coisa aí. Sobre essa pauta da coletividade. Sim, Kátia está sugerindo aqui. Sobre a pauta da coletividade, sugiro o documento de Emicida Amarelo. Sim, Amarelo. Mas já estou sabendo, ele é fantástico. Eu assisti outras entrevistas, então assistam também. Netflix. Quem mais que estão falando aqui? Eu acho que essa preocupação também, Gi, eu não sei se está aqui, mas a preocupação também com isso que você falou, da coisa do clima, do tempo, né? Da convivência no planeta Terra, de ter esse olhar diferenciado, que isso tem muito a ver com Aquário, de onde você compra, qual é quais são as empresas que você compra, perfeito, né? Se são... Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. Não dá para fechar os olhos para um grupo genocida, um grupo racista, e você tem a opção de comprar em outro lugar, e você vai lá e comodamente compra e fecha os olhos e vem. O que funciona é você ser efetivo, é boicote, é ser incisivo, é fechar as costas, é dar as costas para aquilo que não privilegia o coletivo, os abusos de poder. Não precisa matar ninguém. Né? Aliás, uma coisa do momento também que é gritante, que tem a ver com essa transição, né, das estruturas do abuso de poder, vocês viram que nós temos agora a taxa de imposto zero para armamento, 60% se você quiser comprar instrumento musical, parece que 12% ou um pouco mais para comprar uma bicicleta. Quer dizer, não vamos discutir, gastar nosso tempo, nossa boa energia com isso, mas fiquem com essa semente, né? Armas letais, né? Esse fim de semana mataram dois jovens negros. Eu nem precisaria dizer que são jovens negros, né? É quase que uma redundância dizer isso. 2 policiais. Eles nem se incomodam mais com os registros de câmara, porque hoje tem câmara em tudo quanto é lugar. Então, a gente precisa ser mais sensível a isso. As 2 menininhas que morreram lá, brincando inocentemente. Poxa, o Miguel que caiu porque a patroa não teve sensibilidade de perceber que não podia botar um menino daquela idade sozinho no elevador. Oi. Tem uma pergunta interessante aqui. Diga, eu não sei quem é, porque não tem o nome, né? Pessoas que têm muitos signos de ar podem ser privilegiados nessa mudança? Eu acho que eu responderia essa pergunta assim. Pessoas que têm muitos signos de ar, muitas vezes, elas têm muitas ideias e elas não colocam as ideias dela em prática, né? Você não tem uma terra no seu mapa, você fica muito aquela pessoa que é cheia de ideias maravilhosas, mas que ela não se mobiliza para colocar aquelas ideias em prática, né? Então, com Saturno e Júpiter em Aquário,
Ele vai, sim, eu acho que essas pessoas são pessoas fundamentais nesse momento, mas vão ter que colocar as ideias em prática, né? Porque Saturno vai perguntar para elas, sim, muito lindo, porque, por exemplo, quem tem muito aquário no mapa são pessoas geralmente geniais, que você senta, que você conversa, mas às vezes são pessoas que, né, que não tem... Só tem ideia, né? Mas na hora que você diz, vamos lá, vamos bater de porta em porta, né? Ou vamos fazer, senta aqui para a gente se organizar. Amanhã de manhã, não quero mais. Quero mais não. Se for para lidar com... me lembrei. Lidar com o diferente. A gente vai precisar lidar com o pensamento diferente, com o tempo diferente de cada um, né? É a diversidade de todas as formas. Então, nem sempre o outro vai pensar como você, mas Saturno vai te dizer que você vai ter que ter paciência de escutar o outro e chegar em um acordo. Sim, com certeza. Kátia está informando aí que foi vetado o 0% de taxa de imposto sobre as armas. Graças a Deus, né? Mas vamos falar de coisas positivas. Então, assim... Essa estrela de Belém é realmente um chamado para que você guie suas ideias jupiterianas, né? Coloque no futuro e procure estruturá-las dentro do princípio de realidade, que Saturno também traz esse princípio de realidade. Eu não sei o que eu mexi aqui, que aumentou minha imagem, viu, gente? Daqui a pouco eu saio da tela. Eu estava tentando pegar as questões aqui, mexi na tela. Aí ampliou minha imagem. Desculpem, não estou querendo crescer aí, não. É incompetência mesmo. É incompetência de lidar com Urano. As máquinas, a tecnologia. Mas olha aí, aqui vê alguém, Mar falando também. Sim, comprar de quem produz, comprar dos pequenos comércios, feiras... Kátia, dizendo economia solidária, agroecologia, estão na ordem do dia. Exatamente. Exatamente. Aí eu vi que minha amiga Gil, nossa colega astróloga, estava aí também. Bem-vinda, Gil. Então, deixa eu ver o que mais tem aqui. Pessoas que têm muito signo de ar, você já respondeu. Também, Kátia, de novo. Não tem que ter... não ter e ter que ter para dar, de Javaniando. Não ter que ter para dar. Eu acho que essa fala sua do presentes, né? Da Estrela de Belém, dos presentes que os Reis Magos deram, né? Eu acho que pode ser um bom caminho, uma boa direção, uma boa luzinha para a gente. Né? O que a gente pode colaborar com esse momento, no sentido de sair de uma coisa do ter e poder tornar acessível os seus bens materiais, tornar acessível o seu conhecimento, né, que você tem, tornar mais simples, né? Simplificar para que as pessoas possam ter acesso, né, a tudo, ao quintal da sua casa, a fazer as crianças, né? Por exemplo, essa semana eu estava falando com algumas crianças que eu atendo, perguntando para eles dizendo, não quero mais os brinquedos. Eu digo, sim, você vai fazer com o que com isso? Fazer pensar sobre o que você tem e que já não é, aquilo para você não serve mais e vai servir para outra pessoa. Conseguiu, Gi? Consegui reduzir. Urano tem dessas coisas, você tem que experimentar, arriscar e ver se dá certo. Eu mexi aqui na tela, diminuí de novo. Isso. Olha só, Paty, tem uma pergunta aqui. Quem tem Urano em Aquário nesse momento é bom? Quem tem Urano em Aquário, Urano nesse momento atual está em Touro. Então, Touro com Aquário tem choque. Quem tem Urano em Aquário de nascimento está tendo que brigar, né, pelos princípios que já trouxe, e talvez colocar mais em prática, porque Urano em Touro também diz que você tem que achar uma solução objetiva, real, que Touro é terra, né? Mas que não pode ser aquela convencional. Quem já tem Urano em Aquário já tem um pensamento de vanguarda, ou uma ligação com o futuro, que pode não ter estruturado.
É uma cobrança de saber o que vai fazer. E alguém está perguntando também, Gêmeos sofre nesse período? Não, porque Gêmeos faz um trígono, né? Quem tem um Sol em Gêmeos, ou planetas em Gêmeos, vai fazer um trígono. Isso. Gêmeos, Aquário e Libra, né? Vão fazer trígono com essa conjunção de Júpiter e Saturno, né? Então, não necessariamente. Quem mais sofre nesse período são as pessoas dos signos de terra. Verdade, verdade. Até porque Plutão continua em Capricórnio, e que é terra, né? E que é o telhado do mundo, e ele só vai sair daí definitivamente em 2024. Então ainda tem muita coisa para ser limpa, para ser reorganizada nas questões estruturais do mundo. E quem é de terra, claro, pode ter boas oportunidades de fazer essas mexidas, essas limpezas, mas tem uma pressão também para deixar para trás, né? Que é o pedido de Plutão, morte e renascimento. Ó, Marta está dizendo aqui que achou que eu queria dar um zoom na minha gargantilha. Eu vi! Ó, vocês gostaram? Botei preto por causa do eclipse. Mas olha só, tem uma coisa que eu não estou querendo esquecer. A gente falou sobre isso de tarde, Paty, que assim, o Júpiter e Saturno entrando em Aquário e trazendo essa mudança, mas não estamos entrando na era de Aquário. Ah, sim. Isso é muito importante. Tem muitos astrólogos que consideram que já estamos na era de Aquário. É claro que nós estamos mais para Aquário do que para Peixes, né? As eras andam para trás. Então, tem muita coisa de Aquário já há muito tempo. Mas, normalmente, as eras são em torno de 2.160 anos. Não existe uma data específica para dizer, hoje, até ontem foi Peixes, agora é Aquário. Não existe. Tem uma transição. Nós estamos mais para Aquário do que para Peixes. Mas, assim, não é isso que está determinando ainda. Eu não acho que ainda é. Para mim, ainda vai ser depois que Plutão sair de Capricórnio e entrar em Aquário. E depois que ele limpar Aquário e mexer, que vai dar a era certa de Aquário. Mas nós não queremos polarizar também com esse assunto, apenas como informação, que vocês vão ver, tem um grupo que acha que a era de Aquário já entrou, eu acho que não entrou, eu sou do grupo que acha que a era de Aquário ainda não entrou. Estamos na transição e o mais importante é nós tomarmos pé nessas mudanças e qual é a nossa parte, né, nessa mudança, nessa transição. Gi, tá acabando. Eu só queria falar uma coisa aqui. Fale. Que Beta colocou aqui, graça nenhuma o povo de terra sofrer. Mas olha, gente, não tem por que sofrer. Mas agora a gente vai precisar experimentar. E terra não gosta de experimentar. Terra gosta de que as coisas permaneçam do jeito que estão. Sempre. Então, quem não experimentar o novo agora, vai sofrer. Não tem jeito. Gente, muito obrigada. Daqui a pouco vai estar no YouTube, vai estar no IGTV também. E eu vou botar... Vocês podem entrar no meu Facebook, que eu coloquei, eu compartilhei vários comentários de colegas que falam de maneira mais detalhada, tanto do eclipse como dessa estrela de Belém, e vocês podem ter acesso. Pode entrar no link deles também, mas como eu não sei e divulguei no meu, vocês podem entrar no meu e acessar esses colegas que eu vou colocar depois para vocês aí, tá bom? Então, boas festas dentro daquilo que é possível. Bom Júpiter, Saturno para todo mundo. Boa estrela de Belém para vocês. Boa estrela de Belém.